Olá, bem-vindos ao programa Líderes Futuristas. Aqui quem está falando é Mário de Lima, economista, que vai apresentar um formato novo do programa. Aqui ao meu lado estou com a CEO do Líderes Futuristas, Bárbara Susan, e receberemos na data de hoje a Ana Lúcia Leitão, sócia-diretora da English Office. Bárbara, por favor. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. A Ana, que é a sócia-diretora, idealizadora dessa escola tão falada aqui em Porto Alegre, né, Mário? Exatamente. Uma escola com métodos diferentes. Principalmente o que nos traz mais inspiração para a nossa conversa de hoje é não só o empreendimento por si só, mas também os aspectos pedagógicos que envolvem a gestão financeira para os seus alunos de inglês. Ana, aqui no Líderes Futuristas a gente conta histórias de cases de sucesso. Conta pra gente como que tu iniciou e como que tu teve essa ideia. Nossa escola esse ano está comemorando 30 anos, é um ano muito especial. Ela começou em 95 com uma sala alugada na Rua Dona Laura, a gente dava aula só para adultos naquela época. Saí de uma escola grande em Porto Alegre e com mais duas sócias nós abrimos uma sala na Dona Laura para atender já, naquela época a gente já sentia a necessidade de trabalhar com um método mais individualizado, personalizado, a gente já via que aquele formato de escolas de inglês tradicional já não funcionava mais. Daí passou-se um tempo, a gente se mudou para uma casa na Rua Schiller, ali no bairro Rio Branco, e aí o sonho de ter crianças e adolescentes se concretizou, porque a gente tinha mais espaço, né? E a partir de então a gente começou com uma metodologia que a gente considera de sucesso, assim, no sentido Viável. de que viável, porque o aluno consegue aprender. Exatamente, a gente trabalha com 4 horas semanais, né? Tem muitos cursos que ainda estão num formato de 2 horas ou até de uma vez por semana, mas a gente acha importante essa carga horária mais elevada para trazer mais fluência mais rápido para os alunos, né? E a parte da gestão financeira, da educação financeira, começou no ano passado. Foi um projeto piloto no ano passado e realmente foi um sucesso, e a gente adotou ele como projeto permanente que envolve toda a escola. A gente vai contar um pouquinho aqui da história da escola e os métodos que ela usa de ensino para o aluno. Porque, Ana, tu concorda comigo que muitas escolas de inglês, eles têm um método de ensino que o aluno nunca sai da escola, porque ele nunca aprende. Né, Mário? É verdade. É verdade. Tu concorda comigo? Concordo. Então, a gente queria saber o método didático de vocês. Pode contar um pouquinho pra gente? A gente trabalha com um método comunicativo, que é o de muitas escolas, né? Eu acho que o diferencial do English Office é o fato de ser 4 horas por semana, grupos bem pequenos e um cronograma flexível. O que é isso? Por ser uma escola pequena, que está crescendo, mas ainda é considerada uma escola pequena, e a gente quer manter esse formato, né? Porque é o que está nos trazendo resultado, a gente não tem aquela necessidade de cumprir conteúdos em um determinado período de tempo. Uhum. Então, aquela coisa de correr com a matéria para passar para o nível seguinte não existe lá. Então, cada grupo segue o seu ritmo e a gente vai avançando na medida que os conteúdos estiverem bem consolidados. Então, ao contrário do que eles fazem no colégio, né? Às vezes os pais chegam até nós, mas no colégio eles já viram esses pontos gramaticais, por exemplo. Mas eles já viram, mas eles não falam e não escrevem, né? Então a gente fica naquele conteúdo até que ele esteja realmente consolidado na fala e na escrita. E isso faz a diferença. Então não tem um passar ou rodar, a gente vai adaptando a cada grupo, né? Ana, e atualmente qual é o tamanho da English Office? Quantos colaboradores, a formação desses colaboradores? Certo, nós temos hoje em dia 13 professores e 240 alunos, contando com um projeto voluntário que a gente atende 40 crianças da Associação Madre Teresa de Jesus. Então, olha que bacana. Muito legal. Isso começou em 2023. Então, nós temos um patrocinador, que é também um voluntário,
que queria investir em um projeto de educação. Social. E ele visitou a Associação Madre Teresa, se encantou com o projeto deles, é uma ONG de turno inverso, e ele disse, eu queria investir em algum projeto educacional. E como eu tenho contato... Aí fizeram um convênio com vocês, uma parceria. Isso, e como eu conheço eles há muitos anos, eu tenho, né, contato com eles há muitos anos, a gente já tinha feito algumas ações, eu coloquei em prática um projeto bem antigo que era esse de voluntariado. Então, eles saem do Morro Santana toda sexta-feira de ônibus, vêm até a escola e eles têm aula regular como qualquer outro aluno. Com a diferença que é uma vez por semana, que a gente não tem como atender 2 vezes por semana. Mas uma vez por semana ajuda bastante. Sim, Ótimo. sim. E são crianças de 6 a Quantas 15 crianças anos. são? 40. 40 crianças. De manhã e de tarde. E, Ana, a tua escola, ela é muito diferenciada das outras. E o ensino para criança é bem diferente do ensino para adulto, né? Sim. Eles têm mais dificuldade de aprendizado, né? Conta pra gente. Na verdade, não, Bárbara. Eles são mais rápidos? Mais rápidos Olha que os só, adultos, Mário. com certeza. Então, se a gente fizer inglês, a gente fica para trás. Com certeza. Não, sempre é época de aprender, não ficam para trás, não. Sempre é época. A gente tem adultos e iniciantes também. Mas com adultos a gente trabalha mais em aulas individuais. As crianças, elas com certeza aprendem mais rápido, mas elas requerem também mais atrativos no aprendizado. Então, não pode ser mais aquela coisa de sentar e ouvir um professor por 2 horas, né? Então, a gente tem uma metodologia bem dinâmica, eles fazem muitas coisas naquelas 2 horas e aproveitam muito. Eles interagem. Muito. Olha, e o ensino, ele utiliza mais elementos práticos ou é aquela aula expositiva, com conversação, ou tem... se utiliza objetos, jogos? O tempo inteiro. Todas as aulas têm que ter jogos, tem que ter muita atividade prática, atividades deles se movimentarem, né? A gente tem bastante espaço lá, um pátio que eles podem... A gente tem vários ambientes que eles podem fazer uso, né? Na verdade, hoje em dia, cada vez mais, assim, e isso é uma coisa, como eu tenho uma mente muito inquieta, assim, estou sempre pensando o que Ela é muito inovadora, Mari. Ela é bem inovadora. Sempre pensando o que eu posso fazer para melhorar mas o que eu tenho visto de escolas assim que estão realmente à frente do seu tempo é que as crianças não ficam mais ouvindo o professor. E isso a gente vê, né? Porque hoje com o acesso que eles têm às telas, então a gente realmente precisa acompanhar isso. Né? Eles são muito acelerados. Eles não têm foco por muito tempo, né? Então a gente tem que buscar isso. E vocês utilizam alguma plataforma de TI, de inteligência artificial na aprendizagem dos alunos? Ainda não, mas esse é o próximo passo. Esse com certeza vai ser o próximo passo. Olha só que bacana. Mas ao mesmo tempo a inteligência artificial, eu acredito que vai ser uma grande aliada, mas ao mesmo tempo fazer coisas fora da tela, que é o que a gente... que é saudável, né? A gente já não deixa eles usarem o celular desde o ano passado, antes da lei, a gente já tinha abolido o celular, então eles não podem usar celular dentro da escola. Mas eu acho que a IA vai também ser uma grande aliada, mas isso é um próximo passo que a gente está na verdade, pesquisando. A inteligência artificial, ela veio para auxiliar, não para tomar lugar de pessoas, né? Com certeza. E a gente tem que... É uma ferramenta. Né? É uma ferramenta. E a gente não pode ter medo disso, né? Porque já tá E aí. essa ideia da criação da escola foi tua? Ou teve outras pessoas? Eu tive 2 sócias na época, em 95. E depois elas saíram e entraram mais 3 sócios. Nós somos 4 sócios, todos professores de formação. E isso é importante também, todos os professores que estão na escola são professores de formação. Porque, às vezes, né, professor de inglês sabe inglês, vou passar um tempo dando aula como uma atividade secundária, né, para ter uma renda. E eles não são profissionais mesmo, dedicados a... E quem não tem formação em letras está fazendo, né, ou quem não tem formação em letras tem muitos anos de experiência também, então isso conta, não tem nenhum professor lá inexperiente, né, então a gente tem uma equipe muito boa mesmo.
Ana, você estava dizendo aqui no início da entrevista que a escola é uma escola pequena, mas é uma escola muito renomada na cidade, né? Aqui na nossa capital dos gaúchos, Porto Alegre. Quantos alunos total hoje vocês têm? 240. 240. Os 40 da associação do projeto social, 200 alunos. Não é uma escola tão pequena, né? Não, é claro tão que não. pequena. Para a escola de inglês, ela é bem... Ela é eu bem acho que, como eu comecei pequena, eu ainda tenho essa ideia. Não, é pequena, mas realmente já é. Mas eu acho que o pensamento é porque tu não montou outras ainda, que é uma só. Então tu acha pequeno, mas é muito grande. E existe, claro, não precisa falar a estratégia de vocês, mas existe uma intenção de criar outras filiais, seja em Porto Alegre ou em outros lugares do Brasil, do estado? Vou te confessar que por enquanto a gente não está pensando nisso, porque recém nos mudamos para uma sede nova ali na Bordini, uma casa grande, e ela ainda tem muito espaço para crescer. E é um bairro bom. Não, é um bairro... a casa é maravilhosa. Onde está a demanda. Onde está a demanda. E as crianças adoram estar lá, porque realmente eles se sentem em casa. Então, assim, uma coisa que é super importante para nós, todos ali, é conhecer os alunos pelo nome, conhecer os pais, e eu acho que isso faz toda a diferença. A gente busca eles na calçada, leva até o carro, os professores, então todo mundo tem esse tem uma rede de relacionamento, né? De realmente ser muito próximo das famílias. E qual o diferencial que tu acha que vocês têm no mercado, que vocês conseguiram se manter tanto tempo? Eu acho que esse olhar muito próximo, né? O aluno lá realmente não é mais não é um número, né? A gente está sempre tentando adequar caso a caso, né? Isso eu acho que pouquíssimas escolas fazem, né? Por isso que eu falei do pequeno, porque eu ainda tenho essa mentalidade assim de que, como eu conheço cada aluno pelo nome, e eu gostaria que uma relação mais personalizada. Isso. E Mário, ela falou no início sobre um método financeiro, e tu como economista, né? Tu vai puxar esse assunto com ela, né, Mário? Não, claro. Eu gostaria de saber assim, quais são os aspectos que vocês trabalham no dia a dia nessa educação financeira. A poupança, como poupar, como se faz investimentos, né, noções para crianças em relação a isso, como se gastar mesada, né? Então eu queria que tu abordasse um pouco. Até porque hoje na escola não ensinam educação financeira, né? E se ensinam, não é na prática como a gente faz, né? Bom, como eu falei antes, eu sigo muitos professores americanos pelo Instagram, e eu vi que lá isso é muito forte, né? Eu disse, por que não implementar aqui, né? Então eu resolvi que a gente ia implementar do nosso jeito. Então, como é que funciona? Cada aluno em sua sala de aula tem um máximo de 8 alunos, né? Então cada aluno tem um job, tem um trabalho. Então por aquele trabalho eles recebem um salário, tá? Então o que é o trabalho? Tem o que apaga o quadro, tem o que junta algum lixinho do chão, tem o que limpa as mesas, tem o que ajuda o professor com material, tem o DJ, tem o fotógrafo, então são vários jobs. E esses trabalhos, eles entram em rotação, porque eles, né, claro, o DJ é sempre o mais cobiçado, né, eu quero ser o DJ. Então cada um tem o seu emprego e ganha um salário, a gente tem uma moeda, que é o English Office Dollar, que a gente imprime. Olha que bacana. Que legal. E eles ganham um salário. Esse salário, ao final do mês, eles vão ao banco, que é na recepção da escola, então a Fábio, que é a nossa gerente, ela paga o salário, eles têm um contra-cheque e tem descontos de imposto, né? Tem desconto de imposto. A vida como ela é. Exatamente. O contra-cheque é um amor, assim, então isso foi implementado esse ano, até eles entenderem por que está sendo descontado, né? Então a gente explicou para que serve o imposto. Eles pagam as contas, né? Eles recebem o salário, descontadinho ali no imposto, e pagam suas contas. O que são as contas? Eles têm que pagar o aluguel da cadeira que eles usam e o condomínio. Então a gente trabalha todos esses conceitos, o que é o condomínio. Aí alguns dizem, o condomínio é onde eu moro. Então, mas vocês já ouviram falar nas famílias de vocês que vocês têm que pagar o condomínio? E aí a gente explica que é a luz, que é papel, que é material, que é a limpeza. O interessante é que toda essa explicação é em inglês. Sim. Muito legal.
E então eles pagam essas contas e ficam com o seu salário. O que eles podem fazer com aquele salário para fazer a economia girar? Eles podem deixar no banco, né? Então quem tem 50 dólares, que legal. eles deixam o dinheiro com a gente anota e rende juros, né? Então foi muito legal ano passado. A gente tem uma turma só de meninos e a primeira ideia que eles tiveram é fazer um pool de investimentos. Eles todos juntaram o salário dos 4 e investiram juntos. A gente vai ganhar muito mais. Olha só. Foi muito legal. Criaram um fundo. Sim, eles criaram um fundo. Criaram um fundo. Foi muito legal. Olha que bacana. A escola não só ensina inglês, como ensina a empreender também, né? Sim. E o próprio perfil do aluno, eu acho que ele também, ele ouve o pai falando, a mãe falando, o irmão, então talvez ele já tenha essa iniciativa, né? Alguns já são bem iniciados, né, na gestão financeira, mas para a maioria é novo. E lá, em algum momento, algum deles quis fazer algum endividamento, pegar um empréstimo nesse banco e tal. Não, já teve assim, ó, o mais velho emprestando para o mais novo. Aí a gente, claro, né, já acabamos com isso na hora, mas emprestando para o mais novo a juros. Sim. Não vamos nem comentar o que é isso, né? Nem precisa dizer o que é isso, mas a gente já explicou que não se faz. Criando um mercado paralelo ao sistema financeiro. Exatamente. E quanto a empreender, uma coisa que todas as turmas almejam muito é fazer aquela cooking class, que é uma aula de culinária que eles adoram. Mas não é uma aula de culinária apenas. Eles criam um nome para o restaurante deles, eles decidem no cardápio os ingredientes, e eles passam de turma em turma oferecendo o que eles vão fazer naquele dia. E com os preços, né, tudo bonitinho, eles fazem a venda, né, do produto. Então, tem uma interação. Não é à toa que o nome da escola é English Office. Ele prepara para o mundo, realmente. Não só inglês, mas o inglês para o mundo. Mário, o que é interessante isso que tu falou, porque quando a gente começou era só para adultos e profissionais, por isso que é o nome English Office. E quando entraram as crianças, eu disse, mas esse nome será? E agora ele faz sentido de novo. Muito legal. Agora ele realmente faz sentido de novo. E essas cooking classes, assim, é o evento. Então, eles já ficam naquela expectativa, quem é que vai cozinhar hoje, o que vai ter no recreio pra gente comprar. Eles compram. Então, assim, é um dinheiro fictício, sim, que eles adquirem coisas físicas, né? Então, coisas reais. Coisas reais. Então, essa é a diferença, entendeu? Do que um professor ir pro quadro explicar como é que funciona o imposto, ou como é que funciona o método. Na prática. Na verdade, se pegarmos todas as características de uma moeda, é uma moeda. Claro que dentro daquele território ali, mas ela é moeda. Porque ainda que ela exista no mundo virtual, que em economia a gente chama moeda de produto virtual, ela ainda assim ela consegue interferir na economia real, que é aquela produção que ele produziu, o doce, o bolo, enfim. E o valor do trabalho, né? Porque eles não ganham aquele dinheirinho ali de graça. Para ter acesso à economia, para ter acesso às finanças, tu precisa fazer o quê? Trabalhar. Exatamente. E, por exemplo, se o aluno falta uma aula e a gente sabe que não foi porque estava doente, ele é descontado. É descontado? Ele não trabalhou. Olha que bacana a estratégia. É bem a cultura não brasileira, né? A cultura americana e inglesa, para receber, precisa trabalhar. É o valor do trabalho, que é o primordial, né? E, além disso, a gente promove auctions, que são leilões. Então, 3 vezes por ano tem leilões. E como é que funciona o leilão? Eles levam objetos que eles não usam mais em excelente estado, tem que ser, até para fazer a concorrência, né? Porque não adianta eles levarem uma porcariazinha assim, que não vai vender, né? Então, eles levam jogos, brinquedos, acessórios, infinidade de coisas. De valor. Livros, coisas de valor. Bons livros, gibis, né? E aí um dos teachers vai ser o leiloeiro, né? E eles dão lances e levam coisas para casa. Então, mais uma vez, é um dinheiro de mentirinha que vira... E o mais interessante é que eles aprendem não só a educação financeira, né, a gestão ali de como utilizar esse recurso, mas eles também vão criando valor, né? Por exemplo, vai num leilão, a gente acaba dando lances naquilo que
nós consideramos com maior valor. Com maior valor, nós, né? exatamente. Que é raro. Exatamente. Exatamente. Isso dá para ver claramente. Então, cria não só a educação financeira por si só, a gestão financeira ali, mas também como a valorização. A noção de valor e, ao mesmo tempo, uma formação empreendedora, né? Quando a criança vai lá e faz um bolinho, faz o seu produto para vender, ele está pensando o quê? Ele já está pensando nos custos. Se eu fizer tantos produtos, talvez eu consiga adquirir mais recursos dos meus colegas e tal. Exatamente. Então é uma formação realmente completa em inglês. No fim É do muito ano, mais do que uma escola de inglês, né? eu tenho isso em mente, porque eu acho que a gente tem tanta coisa para ensinar através da língua, que seria muito pouco só ensinar inglês, né? Então eu tenho sempre isso. Porque, na verdade, eles preparam o aluno para o mundo Pro mundo, mesmo. pro mundo. Eles aprendem o inglês na prática. Na prática. E com Na prática elementos, de empreender, isso, com participar elementos de um leilão. essenciais, que é a gestão dos recursos financeiros, que são aqueles recursos que os pais trabalham lá e financiam a educação deles, então eles começam a ter essa noção. Né? Isso para um pai e para uma mãe, isso é maravilhoso, né? E, ao mesmo tempo, a formação de uma língua, da língua mais importante para a comunicação no mundo hoje. E a gente traz também aspectos culturais, por exemplo, vai ter em setembro esse ano uma garage sale, que é aquela venda de garagem que a gente vê em filmes, né? Ano passado foi muito legal. Ano passado eles fizeram, foi perto do Natal, então cada turma fez a sua banquinha e aí eles vendiam suco ou coisas que eles produziam, né? Bolinhos e objetos também que eles não usavam, brinquedos. Como se fosse uma feira ali. Uma feira. Sim. E aí no final foi muito legal. E os pais vão e participam e negociam também, que os pais podem comprar, né? E foi muito legal, porque no final eu sei que tava assim 2 banquinhas em guerra de promoção, porque eles queriam acabar com estoque, sabe? Então foi muito uma experiência. O legal da boa. English Office é que ela não só ensina inglês e educa esses aspectos de empreendedorismo, educação financeira, mas o que eu achei mais interessante é que a escola vai construindo uma cultura, né? Uma cultura e, ao mesmo tempo, uma comunidade, né? Um senso de comunidade. Exatamente. A gente tem alguns eventos que os pais participam, esse é um deles. Aí no final do ano a gente tem o Dia de Ação de Graças, que é o Thanksgiving, né? Então cada família leva alguma coisa para compartilhar, a gente faz um banquete, assim, bem como é para ser mesmo, para agradecer por todas as bênçãos do ano e as famílias participam. E vocês já fizeram uma pesquisa aqui no estado e na capital? A escola de vocês é a única que tem esses métodos? O do Classroom Economy, com certeza. Que bacana, né, Mari? Muito legal. Eu estudei muito inglês, assim, ao longo da vida, por conta dos estudos mesmo, da faculdade, depois pós-graduação e tal. E eu tive uma educação em inglês ali quando eu era da pré-adolescência até uma parte da adolescência. E depois eu acabei, mas naquele método, né, que a gente não aprende. A gente aprende o basicão. Da repetição. Exatamente. E aí depois... E os próprios professores que trabalham nessas escolas, eles contam que eles são instruídos ao aluno não aprender, para não sair de lá. São redes, né? O método de repetição, ele ainda é usado e funciona também. Mas não só, né, hoje, né? Não. Na época eu lembro que a educação que eu tive era basicamente, ela era uma aula descritiva, o professor na frente, professor e tal, com alguns vídeos, exercícios e tal, pouca conversação e aprendi pouco. E ao mesmo tempo, depois na fase adulta, quando eu realmente preciso saber inglês, aí foi um pouco melhor, mas dependia muito mais do meu esforço do que propriamente de uma metodologia mais eficaz, digamos assim. Mas a metodologia que vocês estão apresentando, eu acredito que não tem como não aprender inglês. E Ana, vamos falar a verdade, né? Essas mentes inquietas, uma metodologia normal, como essas que a gente está comentando, não prende as crianças, Exatamente. Né? As crianças Os adolescentes. Hoje em dia, por exemplo, o Classroom Economy, que é o projeto de educação financeira, ele já não atrai tantos adolescentes lá na escola. Então a gente está já buscando formas... Outros métodos. O que atrai é eles fazerem aula de culinária, vender, isso eles se interessam bastante. Mas fora isso, é difícil, né, vender a atenção de adolescentes.
Então a gente já está pensando em outras coisas. Ano que vem talvez a gente faça com que eles vendam comida de verdade a dinheiro de verdade, né? Então a gente está pensando em ser o investidor, em emprestar para eles, alugar um food truck, e eles têm que convidar os pais e os amigos e fazer todo o processo, mas de verdade, para ter lucro, né? E essa pauta da inovação, startups e tal, eles não procuram trazer essa discussão, fomentar a escola, para a escola daqui a pouco implementar alguma dessas ideias? Sabe que ainda não, mas são coisas que é algo a ser pensado, né? Com certeza, a gente precisa realmente chegar nos adolescentes, assim, porque hoje os 30 segundos de TikTok são imbatíveis, né? Sim. É muito sério. É difícil isso. competir, né? Muito sério, exatamente. E Ana, você foi em alguns congressos fora do país, né? Sim, ano passado. Conta pra gente. Ano passado eu fui num congresso que se chama Get Your Teach On, que é um congresso para professores regulares de escolas americanas, não é um congresso para professores de inglês. Já fui a vários congressos de professores de inglês, né, para ensino de inglês, mas eu acho que eu consigo adaptar mais as atividades e as metodologias, as ideias novas desse tipo de congresso. É o maior congresso dos Estados Unidos, tem 6 mil professores. E, assim, são 4 dias de uma imersão, assim, maravilhosa. Incrível. Aquilo que o americano sabe fazer muito bem, né? Muito bem. Quer ganhar dinheiro. E assim, do entretenimento, a coisa do entretenimento, de fazer tu te envolver, de te engajar. Então, tu sai dali com milhões de ideias para aplicar no dia seguinte, assim. E estoura a bolha, né? Quem vive dentro da bolha sai correndo de dentro da bolha, né? Exatamente. Então, a gente vai, de novo, esse ano eu vou com mais 2 teachers, vai ser em Dallas. Acho que vai ser muito, muito proveitoso, muito legal. Então, a gente traz muitas dessas ideias, assim, a gente traz de lá mesmo, né? E vocês já pensaram em fazer um evento parecido como esse nos Estados Unidos, aqui no Brasil, para liderar as escolas de inglês? É uma ideia, né? De atrair outras... Aí ela vai ser obrigada a abrir outras. Vai ter listas de alunos em espera. Pois quando eu chego na sala, os professores que eu digo que eu tenho uma ideia nova, eles já saem correndo, porque eles já sabem que alguma coisa eles vão ter que se mexer para fazer uma coisa nova. Estou sempre inventando. Mas é bacana, né, Ana? Porque... Não, eu digo de brincadeira, sabe? Eles engajam, compram ideia e vamos, né? Ana, tu é a única sócia da escola? Somos 4. 4? E quais são as funções, assim, desses diretores dentro da escola? Normalmente, uma das sócias, na verdade, ela está quase se aposentando. Tem uma delas que só trabalha com adultos, né? O outro sócio trabalha em parceria comigo, a gente divide as funções. E a gente, na verdade, quem cuida da parte das crianças sou eu, né? Da parte de coordenação. E quantos professores? 12. 12. E muitas dessas professoras, assim, são muito parceiras, a gente trabalha em conjunto, elas têm muito espaço também para criar dentro da escola, exatamente pelo método não ser engessado. Então, quando elas me trazem uma ideia nova, é certo que vai acontecer, né? Isso eu acho que deixa elas muito à vontade e sabendo que elas contribuem muito, né? Porque é muito ruim a gente só ter que fazer o que está pronto, né? Eu acho que a educação tem que ser sobre criatividade e isso a gente incentiva muito. Olha, Mário, que eu tinha um preconceito com escolas de inglês, né? É mesmo? Porque na minha época, uma das escolas que eu fiz tinha uma canetinha, né? Tu passava a canetinha te dizia as palavras em inglês. Eu me irritava com aquilo, porque minha mente era inquieta. Eu pensei, eu não quero mais aprender inglês da minha adolescência, né? Era ansiosa. Quero aprender pra ontem. Mente inquieta, né? Então, às vezes eu crio algo da noite pro dia. Então, não tem, né? Como tu aprender com o professor e com uma canetinha que fala no teu ouvido. Sim. Eu acabei tendo... Em inglês eu estudei 3 línguas, espanhol, francês e inglês, mas não consegui ter domínio completo sobre nenhuma, na verdade. Eu consigo basicamente mais para leitura e tal, de artigos científicos. E o inglês foi aquela que eu tive mais avanços, assim. Mais avanços. Usando em viagens e no trabalho, enfim.
Mas eu nunca tive esse preconceito, assim. Eu acho que muitos dos problemas que eu tive foi justamente pelo modo de vida, eu acredito, assim. Mas, ao mesmo tempo, faltou uma metodologia, um estímulo, uma metodologia como vocês estão colocando lá. É que o ensino de língua, o aprendizado da língua é um processo longo. Então, às vezes, até os pais são um pouco mais ansiosos e, a gente viajou e ele não desempenhou, mas a gente baixa a ansiedade deles. Olha, isso vai ter uma hora que dá o clique. Então, assim, com 6, 7, 8 anos, quando chega ali com 10, 12, aí eles já são bem mais fluentes, né? Então, eles se sentem mais seguros para poder falar. Exatamente. Porque a língua materna a gente leva 2 anos só absorvendo, né? Então, e com toda a imersão. Então, imagina só 4 horas por semana, por exemplo. Demora sim. Mas hoje em dia a gente tem tanta coisa em inglês, a gente já está imerso em inglês, é só que a gente tem que buscar, né? Sim. E qual a tua dica, assim, para quem está nos assistindo? Essa pessoa vai começar a aprender inglês do zero hoje. Uma pessoa da adolescência para a fase adulta. Troca o celular para inglês já. Muda lá a configuração e já coloca em inglês. Verdade. Muito legal. Né? Tem que te inserir no meio. Então, assim, ouvir tudo que pode em inglês. Se já tá por exemplo, estudando há 1 ano, já consegue colocar as legendas em inglês e ouvir inglês, né? Já não interfere o português. Eu acho que quanto mais a pessoa se realizar a imersão. Fazer sua própria imersão. Mas é por isso que eu digo, é uma coisa que a gente que tem que buscar. Sim. Então, tem muitas pessoas que já têm isso naturalmente, né? Que são autodidatas, mas quanto mais tu procurar te envolver com o inglês, mais rápido. Como assim pessoas autodidatas hoje em dia, né? Antigamente não tinha tanto. Mas eu acho que essa nova evolução, né? Informação é para todos, né? Eu até fui numa palestra semana passada, foi muito legal, do Dado Schneider, não sei se vocês conhecem o Dado. E ele fala sobre a geração Z e que a gente vai ter que se entender, porque está todo mundo junto no mercado de trabalho. E ele conta que, na nossa época, eu tenho 56 anos, a gente foi criado para galgar postos e chegar lá, né? Então, uma carreira. Uma carreira. Então, quem estava lá em cima, a gente aprendia com aquela pessoa mais velha. E essa geração de hoje não é assim. Essa geração, ela não vai te respeitar porque tu é mais velho. Não. Ela vai te respeitar se tu tratar ela com respeito e houver uma troca, porque a informação está aqui para todo mundo. Então, é por isso que tem tanto autodidata. E antigamente tinha etapas, hoje é pular etapas, né? Aí vem o lado ruim também, né? Desenvolve muita ansiedade, né? Ele não abordou isso, a gente sabe, mas tem uma coisa muito boa dessa geração também, que a gente tem que procurar. Eles buscam mais experiências, né? Exatamente. Então, talvez essa orientação dessa trajetória mais fixa, menos flexível, talvez acabe reduzindo as experiências que eles podem ter. Então, às vezes, é muito mais importante a gente acabar tendo que ser autodidata para justamente reduzir os espaços de tempo para que nós possamos ter mais experiências. Né? Eu acho que essa é a lógica dessa geração. E antigamente as pessoas tinham uma profissão, né? Exatamente. Hoje as pessoas fazem 5 coisas diferentes ao mesmo tempo. E procuram fazer aquilo que mais agrade do que dê dinheiro. Verdade. Só que essa atividade está me agradando, então vou ficar fazendo ela e tal. Exatamente. Eu acho que, eu sempre tive a mesma profissão, mas dentro dela eu tô sempre buscando alguma coisa nova. Sim, porque ela é uma mente inquieta também, né, Mari? Sim. Ela fez uma revolução no inglês. Ela fez empreendedorismo, leilão. Inovou, né? Inovou. Ela não é uma professora, é uma empreendedora que inova, né? Tem inovado. Mas eu sempre me vejo como professora, isso é uma coisa... Né? Isso não vai mudar. Eu dou Mas aula, isso faz parte da profissão, claro, né? Faz parte. Tá no eixo. Ou deveria fazer, pelo menos, né? Mas a Ana, ela consegue liderar isso com sucesso. Eu acho que esse projeto, né, veio para ficar e cada vez mais buscando coisas que
agreguem, né? Mas eu acho que o próximo passo realmente para nós é fazer uso da IA de forma que agregue aos alunos e não deixe eles simplesmente, eles não vão lá simplesmente fazer uma pesquisa, né? Eu sigo uma escola que estão abrindo várias filiais nos Estados Unidos, se chama Alpha School, e eu me espelho muito naquilo ali, queria muito visitá-los agora, mas é julho, então eles estão em férias, ainda vou programar uma visita. O método deles é muito inovador e está, assim, realmente trazendo ótimos resultados. Nos Estados Unidos a criança fica 6 horas numa escola, né, por dia. Uhum. Então, como funciona? Eles passam 2 horas por dia com IA, individualmente com monitores. Naquelas 2 horas eles veem todos os academics, ou seja, ciências, linguagem, matemática, e eles estudam pela IA, apenas, não tem um professor, né? Então, e eles não têm uma série fixa. Então, assim, eu tô na 4ª série de inglês, mas eu tô na 6ª em matemática. Muito legal. As outras 4 horas, eles fazem o que eles chamam de life skills, que é habilidades de vida. Então, eles vão, assim, para uma marcenaria e constroem um skate. Aí tem conhecimentos de física, por exemplo, eles vão para a cozinha, ver o processo do pão crescendo e vem química. Eles têm aula E aí, essas life skills resiliência, empatia, paciência, né? Uma educação humanista mesmo, Muito preparando legal. o ser humano. Muito interessante. E o mais incrível é que os resultados dessas escolas estão entre os 2% top. Olha só. Né? Mesmo só com 2 horas, e eles só são ensinados formalmente pela IA. Tá? Bacana, né, Mari? E sabe dizer se essa IA veio pronto ou eles desenvolveram? Então, é isso que eu quero ir lá pesquisar. Exatamente. Esse é o segredo. Mas esse eles devem ter desenvolvido um método. Provavelmente. Com certeza. Provavelmente. Porque hoje eles criam uma plataforma de IA, né? Sim. Então, eles têm um método próprio, com certeza. Então, assim, eles fazem coisas assim, tipo, arco e flecha, navegação, uma infinidade de coisas, né? E quando eles chegam no ensino médio, estão todos empreendendo de verdade. Já já ensinam desde pequeno a empreender, né? Sim. É diferente daqui. Aqui Outra a gente lógica. sempre foi criado para ser empregado, né? Para trabalhar, para ter uma carteira. Pelo menos a nossa geração, né? Uma carteira assinada. Que a gente não cumpriu muito, né? Não. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, assim, que a gente importa dos Estados Unidos, aquela coisa, tanta bobagem, né? Mas tem coisas que eles têm que são maravilhosas. Rico. O simples fato de um menino de 12 anos ter um summer job e trabalhar no verão, nas férias, para ganhar seu dinheiro, isso aqui não existe. Uma criança de classe média que nem pensar, né? Nem pensar em trabalhar. Então, eles têm isso muito forte, né? Aqui o brasileiro protege muito os filhos, né? A gente tem aquela geração de 30 anos que nunca trabalhou, né? Sim. Um exemplo bobo de proteger, né? Na semana passada a gente fez uma cooking class que as crianças de 9 anos, assim, eles estavam fazendo panquecas, né? E eles estavam ali no fogo. É uma coisa boba, mas a sensação deles estarem ali virando aquela panqueca, eles no fogo, não era um adulto, uma coisa super simples, né? Mas a gente não deixa as crianças chegarem nem no fogo, né? Sim. Né? Com certeza então, esse tipo de estímulo faz com que sejam formadas pessoas com outras habilidades, outras atitudes, né? Certamente terão um outro nível de liberdade nas suas vidas. Na Escandinávia, Noruega, Dinamarca, as crianças elas fazem coisas inimagináveis com 1, 2 anos na escola. Né? Eu tenho um sobrinho que tem um filhinho de 2 anos, então eles mandam vídeos pra gente. Eu achei incrível as crianças com 1 aninho, frio, Noruega, encasacados, botam mochilinhas, as pessoas botam mochilinha em cada um e eles vão esperar o ônibus de linha, para ir para uma floresta, um bosque, para fazer um mini acampamento durante o dia. Eles aprendem a fazer o fogo, eles chegam perto do fogo e assim, ó, e assim vai. É um estímulo, né?
andar na chuva, se lamear, né? Então, coisas que a gente não imagina aqui, né? Aqui no Líderes Futuristas, Ana, a gente sempre pergunta para o nosso convidado qual foi a inspiração dele. Eu acho que hoje, com a internet, eu estava sempre buscando escolas inovadoras, né? Acho que a inspiração dela vem do outro lado do mundo. Vem. Vem em inglês. Exatamente. Acho que são as escolas que estão inovando lá fora. Que tem esse poder de impulsionar daqui, né? Exatamente. De liderar, né? Liderar. Porque eu acho que tá tudo tão avançado, IA e tudo, mas a nossa educação ainda está muito para trás. Assim. É que o problema é que a nossa educação pública do Brasil, ela é zero. Mas imagina, Bárbara, imagina se as escolas particulares, né, de classe A, B, alta, ainda estão tão atrás, imagina a pública, né? Imagina a pública. Isso que a gente está feliz de fazer esse trabalho com essas 40 crianças. E, na verdade, o ensino da pública veio piorando, tu não acha? Não, ao longo do tempo, com certeza. Não só no que diz respeito à infraestrutura, mas na própria formação. Estão indo para a terceira série, não sabem. Exatamente, na própria formação dos professores. Às vezes, os professores costumam dizer que a nossa sala de aula é do século XVIII, o nosso professor é do século XX e os nossos alunos são do século XXI. Então, falta realmente um alinhamento em relação a essas questões e, obviamente, a gente tem que organizar essas pressões, esses avanços, mesmo diante dessas pressões do mercado. Então, a formação humanista é fundamental nisso. Não é mais aprender a matemática por si só, aprender a economia por si só, né, o português e tal, não. Tem que transformar, apresentar esses skills, né, esses elementos, essas habilidades para a formação do indivíduo como ser humano. Foi professor também, né? Sim, de economia. Sim, de economia. Não sou pedagogo, né? Não tenho formação de pedagogia, mas no dia a dia a gente acaba aprendendo como ajudar a pessoa a ter uma melhor compreensão daquilo que a gente está tentando, daquele conhecimento teórico que a gente está passando para eles, para que eles tenham uma compreensão melhor da vida. Porque o objetivo da vida... Que é o que eles ensinam exatamente, na escola. O objetivo da vida é a gente ser feliz. O resto, todo outro conhecimento são as habilidades que a gente precisa utilizar para buscar essa felicidade. Exatamente. Que a felicidade hoje gira em torno do que a gente conquista, né? E essas conquistas nem sempre são exatamente materiais, né? Isso. Mas o relacionamento que tu faz. Verdade. Né? Então a gente acha extremamente importante tratar o aluno com uma visão assim única, né? Então aquele aluno é tão importante quanto o outro e não há diferença, né? Então, e também ajudá-los a vencer suas dificuldades. Acho que isso vale mais das vezes do que uma fluência em inglês, inclusive. Verdade. E Ana, qual é os teus sonhos, expectativas para o futuro? Eu quero que a escola cresça onde ela está por enquanto, quem sabe, né? Tem uma meta de números a serem alcançados para o futuro? E essa sede comporta 350 alunos. 350. E a minha cabeça comporta 350 nomes. Que a gente conhece um por um, né? Isso para mim é importante. Mas claro que, né, não descarto a possibilidade da gente crescer em uma outra sede também. Né? Expandir. Expandir. Porque o método, o projeto é muito bom, né? Sim. Ou quem sabe até criar transformar isso em metodologia e aplicar em outros lugares. Em outros lugares, exatamente. Eu acho que, um projeto muito bom. Quem sabe em outras escolas particulares, né? Exatamente. Uma parceria. Exatamente. Mas, pelo visto, a Ana não vai tomar nenhuma atitude que reduza a qualidade do ensino que ela já está de jeito nenhum. Já está empregando. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E para os pais que estão nos assistindo, Ana, qual o ticket médio da escola? Hoje? O semestre dividido em 6 parcelas de 817. Esse é o valor
todas as turmas. Bem bom, né, Mário? Bom, acessível. Acessível. É um valor bem compatível. Entrega muito mais do que recebe. Sim. É um valor bem compatível. A gente sempre faz uma pesquisa de mercado e o nosso valor hora é menos ou igual a qualquer outra escola. Bacana, né? Uma escola ensina princípios, empreendedorismo, leilões, inglês e relacionamento. E a Ana e todo o grupo de sócios, eles prezam pela qualidade do produto, da entrega. Com certeza. E isso lhes torna diferencial, né? Diferenciado no mercado. Formando seres humanos, bons seres humanos, pelo visto. É isso aí. Ana, deixa uma mensagem pra gente. Eu acho que a mensagem que eu tenho é que nós temos que realmente pensar na educação como uma coisa inteira e não como eu diria, uma coisa que ensine os alunos a gostarem do que estão aprendendo, a serem pessoas melhores, e a gente busca isso no nosso dia a dia. E aonde o pessoal te encontra? Sim. A nossa escola fica na Bordini 853, né? O nosso telefone é 99312-1806, é pelo WhatsApp, só mandar uma mensagem que a gente responde. E essa foi uma entrevista com a nossa querida Ana Lúcia Leitão, empresária da English Office. E, Mário, esse nosso programa diferenciado, o Mário aqui é o nosso novo companheiro, né, Mário? Nosso amigo de jornada. Um pouco enferrujado aqui, mas aprendendo com a Bárbara como me comunicar melhor. E esse foi mais um Líderes Futuristas. Te espero na próxima quarta-feira.